Bom dia, maravilhindas! Bom dia, que o Senhor abençoe você ricamente. Meu nome é Helena Moraes, porventura você caiu de paraquedas nesse canal. Meu canal, eu só falo. Se porventura você não gosta de falação, convido a você a se retirar, porque você não vai gostar desse canal, ok? Um beijo para cada uma de vocês, todas vocês meninas maravilhosas. Espero que vocês tenham tido um feriado excelente, com a paz do Senhor. Embora estamos vivendo um momento assim surreal, mas a mão do Senhor está nas nossas vidas, na sua vida. Amém? Eu estava ontem conversando com uma amiga e a gente estava... Sabe, cada dia tem sido assim. De dezembro pra cá tem sido assim pra mim, entendeu? Pra mim. Cada dia que a gente abre o jornal da cidade, né? O telejornal da cidade, tem pessoas morrendo, né? E cada dia, pessoas que a gente conhece, que a gente conhecia, que a gente convivia, que a gente se cumprimentava na igreja, né? Essas pessoas já foram. E tá ficando pavoroso isso, entendeu? Ontem eu recebi a notícia de uma senhora, uma jovem senhora, casada. O esposo se recuperou de um câncer e ela tombou ao Covid, né? Eu não sei por que as pessoas ficam fazendo tanto silêncio ao redor dessa palavra, se o mundo tá vivendo isso, né, gente? Mas, e eu comentei com uma amiga minha, falei com ela assim, parece, sabe? Quando eu era mais nova, eu acompanhava muitas procissões. Eu vou falar daquilo que eu vivi. E na procissão, muitas vezes, nas procissões, a gente carregava uma vela na mão. E o vento vinha e soprava as velinhas. Você via aquela fila enorme, cada um segurando a sua vela, né? Criança maior de 7 anos segurava sua vela acesa e ia atrás da procissão. E às vezes a gente via uma chegando a vela na outra para acender a vela. E eu fiquei imaginando as nossas vidas como uma vela que tá assim, ó. O vento tem soprado e apagando, tá apagando, sabe? Mas tá apagando muito das chaminhas que nós conhecemos, né? Sabe, se eu ver um noticiário na TV, você participar com a sua família, vendo o telejornal que morreu isso, morreu de acidente, morreu disso, sabe? É triste, é impactante, embora a gente não saiba a dor que a família tá passando. Mas agora, parece que essa coisa, sabe, tá mexendo com todos nós. Tá mexendo com a cabeça de todo mundo, né? E a Bíblia fala a respeito disso. E eu não vim aqui para tacar terror em você, não. Eu vim dizer para você que quanto mais as coisas difíceis ficam, mais a humanidade fica doida, né? Mais fica doida. Presta atenção, gente do céu. Oi, você tem que confiar na palavra do Senhor. Não é na palavra que sai da minha boca vazia, não. É na palavra do Senhor. É ela que nos dá esperança, que nos conforta, que nos orienta, entendeu? E eu tenho percebido, gente, na sexta-feira, não foi na sexta-feira não, num dia de uma profecia que deram aí, que ia morrer não sei quantas pessoas, que não sei... Foi crente que falou isso. Tem crente cristão, tá, gente? Tem um crente que adora fazer um escândalo, tem um crente que segue direitinho, mas é supersticioso. Tô falando do crente supersticioso. Estava-me eu lá no meu quarto, tocou campainha, meu marido atendeu, a menina entra pra dentro do quarto caçando óleo ungido comigo. Falei assim, pra que você quer óleo ungido? Eu nem na minha cabeça eu cogitava. Não, meu filho vai pegar serviço agora às 10 horas da noite e ele precisa ser ungido, porque é pra ungir todas as pessoas, porque hoje à meia-noite, quem não tiver ungido vai morrer. Falei, cara, você não tem óleo pra isso não. Eu não tenho óleo pra você passar no seu filho pra isso não. Isso é superstição. Isso é palavra que saiu da boca de comedor de arroz e feijão.
Não, mas foi Deus que mandou avisar. Eu falei assim, minha filha, para com isso. Tem óleo não. Você tinha óleo, Helena? Tem, claro que eu tenho óleo. Mas eu não tenho óleo para ficar ungindo pessoas que não têm noção, pessoa que tá ficando louca, perturbada. Como que as pessoas... o incrível é que você vê um monte de pessoas indo atrás de devaneios de outras pessoas, né? Aí, sabe, gente, eu não gosto de ver nada imoral, eu não gosto de ver filmes de terror, eu não gosto de ver nada desse tipo, entendeu? Se não agrada os olhos de Deus, então, muito menos, se não agrada os meus olhos, muito menos os olhos de Deus, né? Tá certo isso, Senhor? Se não agrada os meus olhos, muito mais os olhos de Deus. Ah, não sei, é isso aí. Eu não quero entristecer a Deus. Então eu não vejo esse tipo de coisa. Mas as pessoas mandam pra mim. Quando eu não manda por... como que é assim? Pra me deixar irada, nem nada não. Me manda pra que eu veja o que as pessoas... O que os crentes supersticiosos tá aprontando. Tá. Aí, escuta... Talvez você não sabe, talvez você não tem conhecimento. Sabe línguas estranhas? Isso que tá virando a chacota na boca de muitas pessoas, até desses teólogos bobões que abrem canal para ganhar dinheiro e ficam fazendo live o dia inteiro, combatendo heresia. Tá combatendo heresia não, tá fazendo chacota e usando o nome de Deus. Entendeu? Fazendo chacota e usando o nome de Deus. Porque eles fariam bem melhor se falasse com o povo, olha aqui, isso não existe, isto é mentira. Mas não, fica tecendo, né? Fica tecendo aquilo. Então, as pessoas, os crentes estão indo pra frente do YouTube para falar línguas estranhas. Eu falei com Deus, Senhor amado. Aí eu tava falando com uma colega minha o seguinte, pessoal, escuta que eu tô começando a nem acreditar nessas coisas. Mas eu não soube me explicar. Entendeu? Eu creio no batismo com o Espírito Santo. Eu não creio que uma pessoa precise ficar falando o tempo todo línguas estranhas, coisas que eu não entendo, você não entende, entendeu? Eu não entendo, você não entende. É para edificar a mim, entendeu? Vai para frente do YouTube falando línguas estranhas. E o Senhor que me perdoe, língua da carne, escandalizando as pessoas e colocando terror nas pessoas. Porque a pessoa não come Bíblia, ela cai naquilo. A menina não veio caçar óleo para ungir o filho dela, ungiu a porta da casa dela, porque à meia-noite o anjo da morte não ia passar. Veja bem o que essas pessoas, o que essas autoridades espirituais têm feito com a cabeça do povo, né? Aí as pessoas pegam a fala dessas pessoas e jogam no TikTok, né? Você tem TikTok, Helena? Não tinha, não. Porque aquilo ali, que nojeira. Que nojeira. Mas eu vi um pastor que responde perguntas, ele é muito engraçado, um mineiro também, e eu peguei, apertei, e você aperta e você sai lá no negócio lá, e eu comecei a ver. Eu fiquei horrorizada. Um monte de velha gagá, de calcinha e sutiã, de calcinha não, de calçola e sutiã, dançando na frente de uma câmera e chamando os abestalhados de meus fãs. Eu tô assim, meu Deus, essas velhas não me representam, não. Essas velhas não me representam, não. Umas velhas sem moral. Umas velhas sem noção. Umas velhas sem escrúpulo. Umas velhas que deveria estar ensinando as mais novas como se comportar. Sabe? É a chacota. Oh, gente do céu. Pelo amor de Deus. Eu tô ficando de bobeira. E também não vejo o TikTok não, porque o TikTok não acrescenta na minha vida nada não. E nem tô fazendo propaganda de TikTok. Eu tô abestalhado. Eu tô abestalhado porque tem pessoas ali que tem conhecimento da fé, tem conhecimento da palavra e tá sensualizando naquele lugar.
Sabe, nós estamos vivendo dias de tristeza, dia de rasgar as nossas vestes espirituais, não é isso aqui não. Espirituais, chorar, clamar, entendeu? E aí, ficamos todos atônitos, porque a terra tem engolido corpos, não é? A terra está com a boca aberta, recebendo corpos e mais corpos. Milhares e milhares e milhares e milhares descendo à sepultura. Milhões de pessoas já desceram à sepultura assim. Assim. Entendeu? E aí, se esquece que um certo dia tinha um tolo enfiando crucifixo no ânus. Tinha um tolo não, né? Eu tô falando assim, figurado. Um tolo rasgando a página da Bíblia e fumando maconha e as câmeras filmando pro mundo inteiro. Tinha um tolo vestido de Satanás, incorporado com Satanás, arrastando a figura que muitos aí acreditam ser Jesus, porque o meu Jesus não se deixa arrastar, pela uma avenida profana. E muitas pessoas ligaram a sua TV, não estavam lá, mas ligaram a sua TV e deixaram aquela imundície entrar dentro de casa. Mulheres se desnuda, mamando uma na outra. Homens devassos, sem escrúpulos, transando a céu aberto. E agora ainda tem a audácia de perguntar o que é que está acontecendo, o que é que nós fizemos? Nós precisamos entender que quando o pecado entrou no mundo, pelos nossos primeiros pais, ela caiu em todos nós, né? Porque em pecado me concebeu a minha mãe. Né? Nós nascemos com o pecado original lá do jardim, lá quando eles foram expulsos, lá no jardim do Éden, lá. Não foi porque eles coabitaram, não. Foi porque eles desobedeceram a Deus. E muitas pessoas acreditam ainda hoje que foi porque eles fizeram amor, né? Vamos dizer assim. Porque no caso deles era fazer amor mesmo. Porque eu não sei, eu acho essa palavra muito esquisita. Eu não acho essa palavra na Bíblia, não, fazer amor. Amor a gente sente. Então, o que acontece? Tudo isso, eu tô falando a nível de Brasil, porque eu não sei o que passa nos outros países. Esse país profano, esse país idólatra, esse país corrupto, esse país de pessoas corruptas, fizeram tudo isso a céu aberto. E achou que não teria resposta, não? Como eu estava falando, quando Adão e Eva pecou, o pecado deles caiu sobre toda a criação, sobre toda a humanidade. Quando Jesus morreu, quando entregaram Jesus para morrer, ele precisava de fazer isso para garantir a minha salvação e a sua salvação, disseram, quando Pilatos queria dar um jeito para não matar Jesus, né? O que seria impossível, porque já era plano de Deus aquilo. Quando ele estava cogitando a possibilidade de fazer alguma coisa por si mesmo, porque a esposa já havia dito, é melhor não fazer nada com esse inocente não, né? O que eles disseram? Que o pecado dele, vou resumir na minha palavra, que se isso for pecado, que caia sobre nós e sobre a nossa descendência. Tá aí. Nós tivemos parte na crucificação de Jesus. E para que nós possamos ser salvos, precisamos aceitar o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Ela não foi feita em outro lugar. O primeiro Adão falhou. O segundo Adão, Jesus Cristo, não falhou. Né? Precisamos crer, acreditar na salvação que foi conquistada na cruz do Calvário para mim e para você e para todos os nossos,
Mas, ao invés disso, sai esses devassos, sai essas adúlteras, sai as prostitutas, os efeminados, sai todas essas pessoas para chacotear, para brincar com coisas sagradas e introduz no seu ânus um crucifixo, fazendo pouco do sacrifício da cruz. Mas Jesus não estava naquele sacrifício. Claro que não. Mas simboliza o sacrifício de Jesus. Aquele homem arrastado, sendo vencido por Satanás. Naquela avenida maldita de escola de samba. Aquele Jesus lá, que não é o meu Jesus, né? Pode ser o Jesus de muitas pessoas aí. Um Jesus fracassado, um Jesus dominado. O meu Jesus, ele tem poder. O meu Jesus, ele é poderoso. Mas ele é justiça também. Arrastaram aquela figura e Satanás bem grandão, se mostrando triunfante naquela avenida, sob aplausos de muitos. Ainda tem coragem, ainda tem pessoa que tem coragem de perguntar o que foi que aconteceu, por que estamos passando por isso? Por que estamos vivendo dias tão terríveis? Sabe, eu tô aqui agora, eu tô sozinha, os meus precisam trabalhar, entendeu? E eu tô aqui. Eles podem chegar à tarde, com ou sem o vírus. Eu posso estar aqui sem ir para lugar nenhum e adquirir esse vírus. Mas a diferença que faz, eu não vou prometer para você cura igual esses loucos tá fazendo aí não, porque agora você está perguntando onde é que tá o feijão ungido. Onde é que tá o feijão ungido? Onde é que tá o óleo da cura? Aonde que tá o Vem Pra Cá Brasil? Aonde que tá? Aonde que tá as entrevistas com o capeta? Hein? Que o capeta fala, não, aqui é forte, porque aqui eu não posso ficar aqui não. Aonde que tá? Cadê esse povo? Pra curar todo mundo. Aí, diante de todo mundo, estão sendo arrancadas máscaras de pastores, bispos, bispas, crentes, não crentes, todas as pessoas, entendeu? A máscara caiu, né? Porque se na igreja, a igreja de cura e milagre, não sei o quê, cura isso então. Tem pessoas sendo curadas, muitas, mas você já viu, você já procurou ver os sintomas dessa enfermidade? Como que ela deixa uma pessoa? Agora imagina você, né? Porque eu vi a reportagem de uma pessoa que tinha dinheiro para pagar um fisioterapeuta, para pagar uma academia, para fazer os exercícios necessários, porque a pessoa sai praticamente paralítica, perde o músculo do corpo inteiro, sai sem andar, muitas vezes tem que reaprender a falar. E aí, você não tem dinheiro. Você faz hoje para comer de tarde, igual tem muitos brasileiros. Tem brasileiros que não tá nem fazendo hoje para comer de tarde, tá vivendo da misericórdia das marmitas doadas, né? Em todo o país. O inverno tá chegando, tem milhares de pessoas que moram na rua, de todo o país. Agora sem contar do mundo, né? Nós estamos no outono, caminhando para o inverno rigoroso. Nós vimos o que o inverno trouxe com essa enfermidade o ano passado e esse ano agora. Como que será o inverno desse ano? Eu não estou querendo trazer pânico para você, não. Eu quero dizer para você, se você quer ter paz em meio a essa tribulação toda que nós estamos vivendo, se você quer ter certeza de que você vai passar por isso, mas vai passar por isso com Jesus, entendeu? Não é com uma religião, não é com uma igreja, sabe? Olha,
eu venho de uma igreja, né, que eu falo, muitas vezes eu falo assim, gente, eu aceitei Jesus na igreja Assembleia de Deus. Naquela época era muito longe da minha casa, então eu fui para a igreja mais perto da minha casa, né, que é uma igreja batista. E lá eu fiquei, lá eu aprendi muito. E naquela época, quando a gente tinha escola dominical, depois mudou. Depois agora era culto, né? Mas a escola dominical virou escola de teologia, né? Você vai e faz teologia, forma e tudo, né? Mas naquela época a gente tinha escola dominical. E as pessoas da minha época, né? Porque eu já tenho 61 anos, elas foram treinadas para viver o dia de hoje. Mas os meus filhos não foram treinados para viver isso, entendeu? Os meus filhos têm 30, 28 e 25. Não foram treinados. Não foram treinados. Só tem o meu filho de 31 anos que foi treinado, porque ele é um cristão assíduo. E as meninas, Helena? As meninas só Jesus na causa, que eu não vou ficar aqui enxugando, contando lorota pra ninguém. Filho de crente, filho de peixe é peixinho, filho de crente não é crentinho. Ué, ensinar eu ensinei. Hoje são casadas, têm maridos, têm a casa delas. Fala, eu falo. Ué, elas estão vendo. Mas o que acontece? Naquela época da escola bíblica dominical, nós fomos ensinados para os dias de hoje. Quantas vezes o pastor dando pra gente a aula da escola bíblica dominical, ensinando sobre arrebatamento, sobre a grande tribulação. Quantas vezes ele falou com a gente na sala que haveria dias em que teríamos que adorar o Senhor em casa. Não era depois do arrebatamento, não. Haveria dias. Anos se passaram. Eu vou fazer 39 anos de evangelho. 39 anos que eu entreguei minha vida para Jesus. 39 anos se passaram. Ir para a igreja, gente, é muito importante. É muito importante. Se eu falar com você que não é importante sim. Precisamos congregar, precisamos estar juntos. Mas eu não preciso da igreja tijolo e pedra para ser de Jesus, não. Peraí, que eu tenho que parar para xingar o Spy. Eu peguei o embalo aqui, esqueci que o Jacó tá ali e o Spy uivando do lado de lá. Porque toda vez que ele começa a piar aqui, o Spike uiva do lado de lá. Então eu tive que dar uma parada mesmo. Mas vocês vão escutar muito grito do Jacó, releva. Mas voltando ao que eu estava falando, nós fomos treinados, nós cristãos daquela época, 1982, fomos treinados a passar por tribulação, a passar dias sem ir na igreja. Outra coisa, eu sou grupo de risco, entendeu? Eu sei que Jesus habita em mim. Eu sei que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Mas se eu sou grupo de risco, eu vou ficar fazendo no meio de uma multidão de gente contaminada, fazer o quê? Vou fazer o quê lá? Então aqui o Senhor ouve a minha oração. Aqui o Senhor escuta os meus gemidos, o meu clamor, o meu louvor. Você precisa entender que não é o estar dentro de uma igreja que faz de você um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Entendeu? Porque você abre os canais de internet, né? Você fica pasma com as ditas tais pastoras, né? Eu não tô falando de pastoras, gente. Tem pastoras que é ungida por Deus, que são uma bênção diante de Deus? Tem. Às vezes eu falava assim de um jeito assim que dá pra generalizar todo mundo, que eu não acredito em pastora, eu acredito mesmo não. Mas tem umas que é usada por Deus sim. Agora tem uns que é só um instrumento pro diabo deitar e rolar para fazer você se escandalizar. Entendeu? Porque eu olho para aquilo ali, falando, berrando, falando palavras imundas, dizendo que é uma pastora, eu não posso acreditar que um troço desse vai acrescentar nada na minha vida. Procura algo que vai acrescentar na sua vida, que vai acrescentar na sua família, que vai trazer bênção para você, vai trazer bênção para sua casa, sabe? Porque se não traz bênção, se não traz o favor de Deus, entendeu? Quando
quando você está ciente de que está guardada por Deus, você não passa 24 horas temendo pegar um vírus. Você não passa. É doloroso? É. Eu fiquei muito triste de saber da moça. No sábado já tinha falecido uma, acho que é no sábado mesmo, no sábado na sexta já tinha falecido uma, sem ser da Semana Santa. Na outra semana morreu uma jovem. Gente, tem pouco tempo eu conversei com ela na praça, deixou um bebê de 2 aninhos. Meu Deus do céu! Mas temia o Senhor, louvava o Senhor, glória a Deus, né? Acabou o combate, né? Como diz Paulo ali. Combateu o bom combate, né? Acabou a carreira, guardou a fé. É muito bom a gente saber que aqueles que temem ao Senhor estão dormindo no Senhor. Mas é muito triste você saber de que muitas dessas pessoas, né, morreram sozinha de tudo, sozinha de Deus, sozinha de parentes, sozinho. 30 dias numa UTI, né? Morreu o Agnaldo Timóteo, da minha época, um cantor que, na minha época, ele era das paradas de sucesso, né? Morreu, eu fiquei triste, né? 86 anos, 84, sei lá, 86 anos que tinha, não sei se era 86, 84. Morreu, né? E ele fez uma letra de uma música linda. Ele tinha pavor, porque eu ouvia as entrevistas, ele tinha pânico do Covid, né? Então, aqui, olha, morre o preto, morre o branco, morre o amarelo, morre. Eu já vi pessoas falando assim, ó, tem que se preocupar, senão lá na Cracolândia tem um monte de gente lá e não tá morrendo, não. É só você procurar aí e ver as estatísticas daquele povo lá, entendeu? Esse vírus não tá de brincadeira, não. E outra coisa, a misericórdia de Deus é tão grande que Deus está nos dando desde o ano passado, quando surgiu essa praga, de arrependermos, de voltar para Ele. Para voltar para Ele eu tenho que ir para a igreja. Às vezes você tem possibilidade de ir para a igreja, meu filho. Entrega a sua vida para Jesus aí, ó. Confessa Ele como o único suficiente Salvador da sua vida. Declara que não há nenhum outro, não existe outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, viu? Para com essa besteira aí, ó. Pede a mãe que o filho atende, fica ativo. Quem pagou um preço para nós foi Jesus, É a Ele que você deve pedir. Ó, e eu não tô falando de religião de ninguém, porque a sua religião nem a minha pode levar ninguém pro céu. Não pode. A minha religião pode te mostrar o caminho. A sua religião pode a minha religião pode te mostrar o caminho, né? A sua religião te mostra um monte de caminhos, né? E a palavra de Deus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entendeu? Não existe outro. Não existe outro caminho. Ele não é uns do caminho. Ah, então a sua religião é a certa que mostra o caminho. Não, filhinho, porque tem um tanto de velha doida aí, ó, conversando, disse que foi no inferno, voltou, que foi, que tem um tanto de... Fala cada coisa que os imoral tá pegando tudo e falando cada coisa que a gente... Até o cabelo da sobrancelha, que eu tenho pouco, arrepia de tanta loucura que as idosas tá aprontando. Entendeu? E outra coisa, eu tenho direito de falar, porque a mulher tá falando um monte de coisa lá, ela diz que só tem 54 anos, eu falei, com Deus, me ajuda. Ela disse que tem 54 anos e tá falando um monte de besteira. E você vai lá no rodapé, tem um monte de irmãzinha. Ô, gente, o que leva uma pessoa ir pro monte, gravar oração em línguas no monte e julgar aqui? No que isso edifica? Que escândalo é esse? Mas sabe quando isso aconteceu? Isso aconteceu há muitos anos atrás, quando teve uma febre de um pastor que lutava com Kung Fu,
nas pregação, ele introduziu esse negócio aí, pegou moda. Os crentes tudo pregava, expulsava demônio com línguas estranhas. Eu ficava meio encucado, mas se eu não entendo a língua, se só Deus entende, nem o capeta entende, tá expulsando a pessoa em línguas estranhas, por quê? Vai entender, né? Aí se você me perguntar, e você? Ele não entrava na deles. Eu já falei que a palavra de Deus pra mim era lei, entrava na deles. Até que eu fui entender, eu falei, gente, isso é ilógico. Não tem lógica uma coisa dessa. É ilógico. Eu queria só dizer pra você uma coisa. Se você chegou até aqui, né? Que eu falo demais, ninguém tem paciência pra escutar, não. Eu falo muito. Ó, eu não tô aqui pra julgar pastor, não tô, mas tô, né? Porque eu tô falando. Eu não tô aqui pra julgar sua religião, não tô, mas tô. Eu não tô aqui pra falar com você qual que é o caminho certo. Ah, claro que eu tô. O caminho certo é Jesus. Não adianta, não adianta. Não adianta, você pode chicotear seu corpo, você pode debulhar quantos rosários você quiser. Eu posso comer Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Se eu não tiver Jesus aqui, não vai adiantar eu comer Bíblia de trás para frente, de frente para trás, e nem você. Ficar fazendo novena, trezena, quinzentena, entendeu? Não adianta, sabe? Só Jesus salva. É bíblico. Você quer saber o que religião faz? Você quer saber o que tira a nossa salvação? Lê o Salmo 115. Lê o Salmo 115. Mas lê ele tudo. Eu vou te dando cada dia um livro para você ler, para você ver que Deus não fica preso a um ritual. Que Deus não está inanimado numa peça de metal, de ferro e de gesso. E que aquela frase, se eu tenho o retrato da minha mãe e do meu pai, eu não adoro não, eu só tenho a foto. Olha, eu fui de um tempo que eu abominava, quando eu entrava numa casa que eu via, por exemplo, quando eu era crente fanática, né? Eu entrava numa casa e via que é tanto de coisa, de quadro, de tudo. Eu ficava assim, ó, horrorizada, né? Porque eu fui doutrinada para outra coisa. Aí os anos se passaram. O meu pai morreu e eu tenho um monte de fotos com meu pai. Sabe? Eu tô assim, não vou rasgar nenhuma foto, porque ninguém tem o direito de falar isso com você. Ninguém tem o direito de mandar você quebrar suas esculturas, rasgar seus santos. Ninguém tem o poder de falar isso com você. Eu pego o retrato do meu pai, eu olho o retrato do meu pai, eu amo meu pai. Meu pai não tá aqui mais, mas eu amo meu pai. Entendeu? Eu admiro quando você é tão dedicada, tão devotada. Sabe, eu não tô aqui para falar da sua crença, da sua religião, nem da minha religião, embora eu já falei demais da minha religião. Presta atenção, eu tô aqui para dizer para você fazer um teste com o Senhor Jesus, você pode fazer. Você pode dizer para ele, Senhor, eu tô em dúvida, eu tô sem saber, mas o Senhor pode me tirar essa dúvida. Fala com ele, ele vai trazer resposta para o seu coração. Deus não quer que você troque de religião, de jeito nenhum. Deus não quer que você mude de religião. Ele quer que você entregue o seu coração para Ele. É só isso. Você pode entregar o seu coração para Ele agora com toda a crença em que você quiser, em que você tiver. Entrega seu coração para Ele e você vai ver a diferença que é enfrentar tudo isso que nós estamos enfrentando. Com Jesus é outra coisa. Com Jesus é outro nível. Com Jesus a gente vai superar, entendeu? Mas ainda que não superamos, né? Ainda que nós não conseguirmos, pelo menos nós vamos ter a chance de passar para o outro lado e ter um encontro com Jesus. O céu é real, o inferno também. Sabe? Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será
salvo. Deus abençoe você. Até o próximo dia, se o Senhor assim abençoar, né? Deus abençoe você. Deus abençoe você, lindinha de Portugal. Deus abençoe você do Brasil, de todos os lugares. Deus abençoe você, guarde você, proteja a sua família e coloque todos os seus nas mãos do Senhor. Amém? Amém. 35 minutos? Jesus, tu falou, hein?